Olá, no Repórter Justiça do mês de janeiro a gente faz uma retrospectiva das principais notícias de 2018. E na edição de hoje nós vamos rever. Direitos do consumidor. Você já teve o nome negativado por um negócio que não era do seu conhecimento? Confira como quem já passou por isso conseguiu na justiça o direito à indenização por danos morais. Mudança de gênero. Veja como a justiça vem tratando casos de quem solicita alteração nos documentos de identidade. Álcool e direção. Além de perigoso, quem se arrisca no trânsito comete crime e pode responder por ato na justiça. A partir de agora, o Repórter Justiça. A gente começa o programa de hoje falando sobre uma situação que se torna cada vez mais comum: a utilização indevida e criminosa de dados pessoais para a realização de contratos fraudulentos. Você pode até não estar devendo nada para ninguém, mas saiba que seu nome pode ser negativado por conta de um negócio fechado por outra pessoa. Assista a reportagem e entenda o porquê. Ter o nome limpo é uma das coisas fundamentais que o ser humano, todo mundo tem que ter, sabe? Além da questão de honra também, facilita para mim receber alguns benefícios, né? Como, por exemplo, um dia se eu tiver necessidade, eu posso ter acesso a um crédito especial. Mesmo sem dever nada a ninguém, tem gente que passa pelo constrangimento ao descobrir que o nome foi parar nos órgãos de proteção ao crédito. E essa é uma história que tem se repetido todos os dias. Aqui no Núcleo de Apoio às Comarcas, a gente observa processos dessa natureza do estado inteiro, muitos deles procedentes. E uma coisa que é importante que as pessoas tenham em mente é o cuidado com os dados pessoais. A gente vive um tempo de rede social, de internet, de acesso à internet em locais públicos. Os nossos cadastros, e a gente precisa lembrar disso, eles têm valor econômico. O Kleber passou por isso. Ele foi surpreendido com a notícia que o nome dele estava negativado por uma loja onde não havia comprado. Para ele, o incômodo e constrangimento poderiam ter sido evitados. Me senti assim meio enganado, lesado, né, que é a primeira sensação que vem. A gente tenta uma pequena negociação com eles primeiro e eles não quiseram isso. Na justiça, a inserção indevida no cadastro de inadimplentes pode gerar indenização por danos morais. Quando eu alego que eu não contratei, eu estou alegando que a existência de um fato negativo. Eu não contratei, estou sendo cobrado indevidamente. Esse tipo de fato negativo, ele não possibilita uma prova por parte do consumidor. Ele não tem como provar alguma coisa que tenha feito que seja logicamente contrária ao fato de não ter contratado. Isso a doutrina costuma chamar de prova diabólica, uma prova impossível, e implica no fato de que o fornecedor é o responsável desde o início por demonstrar a regularidade da contratação. A identidade é um conjunto de características que distinguem um ser humano do outro. Mas e se, apesar de ter nascido de um determinado sexo, você se identifica com o gênero oposto? A Justiça vem autorizando alterações no Registro Civil de travestis e transexuais. Confira só. Uma questão de cidadania. Garantir o direito de ter no registro civil um nome compatível com a própria identidade e ser legalmente uma pessoa do sexo em que você se sente confortável é uma grande conquista para cidadãos como Flávio. Eu lembro que a primeira aplicação tinha um pelo aqui, eu ficava vangloriando esse pelo para todo mundo, a minha barba. Meus amigos ficavam me zoando. E aí veio a voz e foi tudo muito... cada dia era uma conquista. Que eu tinha um prazer de olhar no espelho todos os dias e ver que aquilo estava mudando. E cada dia que passa, ainda é um pouco disso. O desejo pela mudança de nome veio com a necessidade de ter uma vida própria, sem constrangimentos e com menos preconceitos. Em fevereiro, aos 23 anos, ele conseguiu na Justiça o direito de alteração do registro civil. E a partir de agora, pode ser oficialmente identificado como Flávio Dionísio Ribeiro. E eu imagino a quantidade de pessoas que vão se beneficiar por isso, que acredito que influenciará positivamente nos dados dos transexuais no Brasil, que hoje não são dados bons. A taxa de analfabetismo é muito grande, a taxa de pessoas que não têm acesso a um trabalho digno, que acabam se voltando para trabalho ligado à profissão do sexo, é muito alto, então eu vejo isso como uma grande vitória para todo mundo. De acordo com o decreto 8.727 de 2016,
que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de travestis e transexuais, as pessoas têm o direito de serem chamadas pelo nome com o qual se identificam ou que são socialmente conhecidas. Já a identidade de gênero diz respeito à forma como essa pessoa se relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade e como isso se traduz em sua prática social, sem guardar relações necessárias com o sexo atribuído no nascimento. Para o juiz Ronicley Alves de Moraes, a mudança no registro civil é um direito resguardado pelo princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e constitui vetor interpretativo de toda a ordem jurídica constitucional. O Brasil ele é signatário da Convenção Interamericana e ele reconhece a competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a Corte Interamericana, e agora em 17 de janeiro de 2018, ela emitiu a opinião consultiva número 24, que diz o seguinte, que não se deve fazer discriminação em relação à pessoa, respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana, porque são pessoas que sofrem grande preconceito na sociedade, são pessoas que são afastadas dos seus direitos, garantir aos transexuais a possibilidade de alteração de nome, independentemente de cirurgia. No próximo bloco, álcool e direção. Além de perigoso, quem se arrisca no trânsito comete crime e pode responder por ato na justiça. Fique ligado, logo depois do intervalo a gente volta junto. No Tocantins, muitas decisões judiciais beneficiam comunidades inteiras. É a justiça presente na vida das pessoas. Varas especializadas atuam no combate à violência doméstica, na proteção à infância e à juventude e para julgar crimes contra o patrimônio público, além de juizados especiais para atender causas de até 40 salários mínimos, sempre priorizando a conciliação. Quem precisa tem a resposta efetiva do Poder Judiciário do Tocantins. Justiça online, feita por pessoas. Álcool e direção, uma mistura perigosa que pode gerar graves consequências. No Tocantins, em 2018, mais de 5.000 ações tramitaram no judiciário envolvendo crimes de trânsito, grande parte com motoristas embriagados. Um momento de diversão que pode causar perdas irreversíveis. Quem já se envolveu ou conhece alguém próximo que se envolveu em um acidente com motorista alcoolizado sabe o que é conviver com a dor. Nosso trabalho ele é bem voltado assim para as atividades na rua, né? E aí num período de 6 meses a gente foi vítima 2 vezes de acidentes envolvendo carro e álcool. Depois disso aí a gente percebe que a cidade deu uma mudada, as pessoas estão talvez se preocupando mais, mas ainda acontece de forma corriqueira acidentes relacionados a álcool e ciclista, álcool e motociclista, álcool e pedestre, sempre nessa mistura carro, velocidade e álcool. A legislação brasileira já proibia dirigir depois de beber álcool, mas foi só em 2008 que entrou em vigor a chamada Lei Seca. Desde então, mais de 1.700.000 autuações foram feitas no país. E a lei ficou ainda mais rígida com as alterações de 2012 e 2016. As multas subiram de valor e aumentou o peso da punição. A Lei Seca hoje é 0 de álcool. Para você, então, poder dirigir, você não pode ter ingerido nada de álcool. 0,1 já vai ser lavrado lá o flagrante e vem para a justiça realmente preso. Tem mais a multa, que é administrativa, mas responde ao processo criminal e tem que se defender, tudo, podendo inclusive permanecer preso. Ninguém espera se envolver em um acidente, mas se ingeriu bebida alcoólica e mesmo assim vai dirigir, está assumindo risco e é melhor estar preparado para as consequências. A pena para o motorista alcoolizado que causar a morte de uma pessoa e for pego em flagrante pode chegar a 8 anos de prisão. E tem a pena que não vem do judiciário, mas o infrator vai ter que conviver com ela para sempre. O peso de ter causado dano à vida de outra pessoa. O melhor caminho é sempre prevenir. Estão suspensos até o dia 20 de janeiro os prazos judiciais no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins devido ao período de férias da advocacia. Contudo, o atendimento ao público segue normalmente nas unidades da Justiça em todo o estado.
Vale ressaltar que essa suspensão não impede a prática de ato processual de natureza urgente, não atinge os processos envolvendo réu preso e adolescentes internados, nem as audiências de custódia. Bom, eu fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Para rever esse e outros programas, acesse o canal do TJ no YouTube. Mais notícias do Judiciário também pelo site e pelas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau.